Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Hoje eu quero falar de um tema bem interessante que eu gosto muito e vou linkar duas coisas que são importantes e interessantes e mostrar para vocês o que elas têm em comum. A primeira coisa que eu quero falar é a respeito do direito, de uma coisa fundamental do direito, que é um princípio basilar para a manutenção da sociedade sem barbárie, que é a questão do inocente. E que princípio é esse? É o de que é muito mais importante que um inocente não vá para a cadeia ou que não seja condenado, muito mais importante do que 100 criminosos presos. É muito mais importante a proteção do inocente do que a punição ou a captura do criminoso, do culpado. Isso é fundamental no direito. E é o correto, é o que foi estudado, é o que está estabelecido, é o que realmente dá um pouco de civilidade à sociedade. É assim que tem que funcionar. E algumas pessoas não concordam com isso, e algumas pessoas querem falar de o menor dano, mas é totalmente errado. Porque nós precisamos dessa proteção contra o Estado, porque o Estado tem a exclusividade da força, juridicamente. Então nós precisamos dessa proteção, a proteção do inocente. Então esse é um princípio fundamental dentro do direito. Porque quando você não concorda com isso, quando você diz que não tem importância alguns inocentes serem presos, o importante é que os culpados sejam pegos, vamos traçar um paralelo aí com o Bolsonaro, né, com relação às armas. O que a gente fala das armas? O que eles falam das armas, os direitistas, né, os armamentistas? Vamos liberar a arma porque aí vai matar bandido. E aí a gente fala, mas vai matar muito inocente. Ah, mas não tem importância, o importante é que vai matar bandido. É assim que eles pensam. A gente pensa no inocente, vai matar inocente. Não vale a pena a morte desses inocentes para que mate os bandidos, os supostos bandidos também, né? É o mesmo princípio, a mesma lógica. Quando você não concorda com esse princípio aí da proteção do inocente, você está ligando foda-se. E você está ligando foda-se assim como o armamentista está quando quer distribuir arma para todo mundo. Que aí, vai morrer inocente? Foda-se, pelo menos vai morrer bandido. É a mesma coisa. E agora, o que eu quero fazer é puxar um pouco para outro campo. É o campo da religiosidade. Então eu quero falar diretamente com você que é cristão. Você se considera cristão? Você é cristão. Então é para você o restante desse vídeo. Se você não for, não tem importância, talvez nem seja tão interessante você assistir esse vídeo, a não ser que você seja curioso e quer ver aonde isso vai dar. Então, inicialmente, falando com você que é cristão, que está aqui, primeiro vamos estabelecer algumas condições. A primeira condição é: você que é cristão acredita em Cristo. Acredita que Cristo é Filho de Deus e o próprio Deus é Salvador. Estou certo? Você acredita nisso. Quem é Deus de Cristo? Para você que é cristão, o Deus de Cristo é o Deus de Jacó? É o Deus de Abraão? É o Deus de Moisés, de Davi? É o mesmo Deus? Eu imagino que sim. Até então, a maioria das pessoas que são cristãs, elas acreditam naquele Deus do início, o Deus do Gênesis é o mesmo Deus em toda a linha. As doutrinas cristãs, elas afirmam que é sempre um Deus só, sempre foi o mesmo Deus e é o mesmo Deus que criou tudo, o Deus de Moisés é o Deus dos profetas, que é o Deus de Jesus. Até aí, estão de acordo? Então, o seu Deus é o Deus de Jesus, é o Deus de Abraão. Tá, beleza assim? Estamos concordando? Você que é cristão. Então agora nós vamos entrar num outro tema. O que isso que eu estou falando tem a ver com esse princípio aí legal, esse princípio do inocente? O que isso tem a ver, né? Por que você está falando isso de Deus, de religião? Tem a ver com o princípio de proteção do inocente. É melhor um inocente livre do que 1000 culpados presos. Por que você está falando isso? É agora que nós vamos chegar nesse ponto. Vamos para a Bíblia. Você acredita na Bíblia também, não? Vou supor que você acredita. Por ser cristão, você segue a Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Eu tenho algumas aqui
vou pegar para a gente dar uma lidinha e a gente vai analisar os fatos. Vou pegar aqui. Tem umas bíblias aqui. Eu gosto muito de entender o que elas falam, o que a Bíblia fala, né, as histórias. Eu sempre gostei de conhecer. Eu tenho umas aqui que são o Novo Testamento e Salmos, e Provérbios. Esses dois aqui não vou usar hoje, para esse vídeo. Então eu vou usar uma dessas aqui, as duas praticamente idênticas. Eu vou usar essa aqui que vai ser mais fácil da gente ler. Essa aqui eu vou guardar também. Então vou usar essa Bíblia aqui e a gente vai ler em Gênesis. E aí vocês vão começar a entender o que eu estou falando. Se você é cristão, presta atenção aqui, que agora nós vamos ler um pedacinho aqui. Em Gênesis, deixa eu olhar aqui direitinho, ó, capítulo 18, vamos começar no versículo aqui 22, mas antes do 22 tem uma parte aqui. O que está falando esse pedaço aqui? Estou falando da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Aqui falando de Sodoma, né? Naquela época, para quem conhece a Bíblia, você é cristão, essa história você tem que conhecer, né? Que a cidade foi destruída porque a cidade estava cheia de pecadores. A cidade estava totalmente em pecado, aquela coisa toda. E aí, Deus destruiria a cidade. Essa história eu acho que você sabe. Então, vamos ler aqui um pedacinho para você ver o que está falando aqui. Ó. O clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande e o pecado deles é muito grave. Isso aqui é Deus falando, né? Vou descer para ver se, de fato, as ações deles correspondem ou não ao clamor que subiu até mim contra eles. Então, ele está falando de Sodoma e Gomorra, que o clamor de injustiça, de pecado lá era tão grande, chegou a Deus e ele vai lá ver realmente, né? E aí Deus está com Abraão e com outros homens aqui. Aí, vamos continuar a leitura e você vai entender. Os homens partiram daí e foram para Sodoma, enquanto Javé, que é Deus, permanecia com Abraão. Abraão aproximou-se e perguntou: destruirás o justo com o injusto? Então Abraão perguntou para Deus: você vai destruir o justo com o injusto na cidade? Aí ele continua aqui, ó. Talvez haja 50 justos na cidade, destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão no meio dela? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o injusto, de modo que o justo seja confundido com o injusto. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Olha o que Abraão fala para Deus. E é o seu Deus. Ou você não é cristão mais agora, está começando a... O seu Deus, olha o que Abraão fala. Deus vai lá destruir a cidade. E Abraão pergunta: mas se tiver 50 justos lá, você que é o juiz vai fazer injustiça de destruir? Porque vai pegar os justos. Ou seja, na própria Bíblia já está falando que se tiver justo no meio, você não deve punir a cidade. E olha o que Deus responde. Se você ainda tem alguma dúvida, vamos ver o que Deus vai responder aqui para Abraão. Javé respondeu: se eu encontrar 50 justos na cidade de Sodoma, perdoarei a cidade toda por causa deles. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui não é um princípio de mais vale um inocente solto do que 100 culpados presos? Não é esse princípio? A própria Bíblia na época de Abraão já tem isso aqui. Ele perdoaria uma cidade inteira de pecadores, uma cidade inteira. Quantas pessoas tem? Por causa de 50. Então quando você fala, você liga o foda-se, foda-se, se 10% de inocente vai morrer, vai ser preso, você está indo contra a própria palavra que está na Bíblia. Que você se diz cristão. E aí? E esse foda-se seu aí de 10% aí? Então você vai punir o justo por causa dos injustos? Abraão falando para Deus. Se Abraão está falando isso para Deus e para você, que é o Zé Ruela,
Vamos continuar lendo aqui? Vamos continuar. Abraão continuou, porque Deus falou que por causa de 50 ele perdoaria. Eu me atrevo a falar ao meu Senhor, embora eu seja pó e cinza. Olha só, cara. Mas talvez faltem 5 para os 50 justos. Por causa de 5, destruirás a cidade inteira? Javé respondeu, não, não a destruirei. Se eu nela encontrar 45 justos, tá, não destruirei. Abraão insistiu, suponhamos que só existam 40. Javé respondeu, por causa dos 40, eu não o farei. Abraão continuou, que meu senhor não fique irritado se eu continuo falando. Quer dizer, Abraão foi insistindo. E se houver 30? Javé respondeu, se houver 30, eu não o farei. Abraão insistiu, estou me atrevendo a falar ao meu senhor, talvez haja 20. Javé respondeu, por causa dos 20, eu não a destruirei. Abraão continuou, que o meu senhor não se irrite se eu pergunto pela última vez, se houver 10. Javé respondeu, por causa dos 10, eu não a destruirei. Quando terminou de falar com Abraão, Javé foi embora. Ou seja, o que ele está falando aqui? Abraão foi reduzindo o número, e Deus falou, não vou destruir a cidade. Se tiver 10, tiver 20 justos, tiver 10 justos. Ou seja, aí quando Abraão, por que Abraão parou de perguntar? Porque ele também não é burro, né? Talvez, não sei se você ia continuar perguntando, mas Abraão percebeu, se ele falasse 5, Deus falava, por causa de 5 eu não vou destruir. Se eu falasse 1, Deus ia responder, por causa de 1 eu não vou destruir. Ou seja, o próprio Deus da Bíblia, da época de Abraão, que é o Deus de Jesus, que você acredita falando que é cristão, ele segue esse princípio. Ele, de que uma pessoa justa não vale a pena você pegar todos os bandidos se você pegar um inocente. Aqui está aqui. O próprio Deus está aqui. Então você é cristão mesmo, realmente, falando foda-se aí para pegar bandido? Então está aqui. Está aqui. E a prova disso tudo, vou linkar com outro momento, é Jesus. De acordo com a Bíblia, de acordo com o princípio cristão, de acordo com a Bíblia, não existe homem justo, homem puro. Apenas um, que foi Jesus. E por causa desse um, Deus salvou o mundo. Não é esse é o princípio que você segue, eu acho? E é isso aí. Então, para o próprio Deus, esse princípio jurídico de um inocente livre é muito melhor, ainda que os ladrões, os bandidos, os estupradores fiquem soltos, do que você pegar e aprisionar ou castigar esses maus e pegar um pouco de inocente. Então tá aí. Essa é mais uma, talvez, hipocrisia, né, que eu vejo aí de alguns cristãos que nem seguir Deus. Tudo bem, juridicamente você é contra esse princípio, você não acredita na academia, né, que estudou, você não acredita no princípio, mas está aí, ó. Se você é cristão, está aqui na Bíblia. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou!